Eclesiastes 6, verso 9, diz assim: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Mais uma vez, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Te convido a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, queremos extrair da sua presença verdade, transformação, quebrantamento. Que o teu Espírito Santo vá selando esse ambiente. Que o Senhor não permita que o ladrão venha roubar a semente do nosso coração. O Senhor trouxe cada vida para essa igreja essa noite por um propósito. Eu tenho certeza que não é em vão a presença de todos aqui. Então, vem sobre o nosso coração, prepara o nosso coração, prepara o nosso entendimento. Eu peço que o Senhor tire todo tipo de distração, que o Senhor nos faça estar de fato atentos a ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos carentes de ouvir o Senhor, necessitamos ouvir o Senhor. Estamos aqui para ouvir o Senhor, apenas para isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eclesiastes capítulo 6, verso 9, fala sobre contentar-se com aquilo que se tem. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Hoje eu quero falar na minha mensagem sobre o tema anorexos emocionalmente. Anorexia emocional. Mas antes de falar sobre a anorexia emocional, eu preciso explicar o que é anorexia. Eu sei que quase todos aqui sabem o que significa. Mas antes de começar, deixa eu perguntar algo. Alguém aqui já ouviu falar sobre anorexia emocional? Ninguém, né? Vocês vão entender por que eu trouxe esse tema à tona. É um tema recente e nós precisamos estudar um pouco sobre isso. O que é o anorexo? O que é a anorexia? Nós conhecemos a anorexia principalmente a partir da vivência e do testemunho de algumas jovens, principalmente e obviamente do sexo feminino. Jovens entre 14 a 30 anos de idade são as que mais sofrem do mal da anorexia. E o que é a anorexia? A anorexia é um distúrbio de imagem. É quando a pessoa olha para o espelho e não aceita o jeito que ela é, a realidade dela. Ela transfigura a realidade. Ela consegue olhar para o espelho e identificar uma outra pessoa. Geralmente a anorexia ela é relacionada à perda de peso. Quando a gente fala de anorexia, a gente lembra logo daquelas meninas que vomitam logo depois que comem, para que não engordem, né? Mas a realidade é que, segundo alguns psicólogos atuais, a anorexia não significa necessariamente a relação com perda de peso. É todo tipo de pessoa que se olha e não se aceita. Nós temos vários casos a pensar e a discutir sobre a anorexia. A anorexia é um tema atual, muitas jovens sofrem desse mal. Em 2017 foram 15 mortes no Brasil de anorexas, mulheres com anorexia. Recentemente a gente teve um caso que não foi bem uma anorexia, mas foi o caso de uma mulher que quis fazer uma bioplastia no glúteo com o Dr. Bumbum, todo mundo conhece. E essa jovem entre aspas, chamada Lilian Calisto, ela teve uma embolia pulmonar, consequentemente falência múltipla de órgãos, e ela veio a falecer. Por quê? Alguém chegou a ver a foto dela, a imagem dela? Não? Todos em sã consciência concordam que aquela mulher não tinha uma necessidade aparente física. É a pessoa se olhar no espelho e achar que ela tem uma necessidade que não existe.
real. Isso é a anorexia. Eu quero começar minha mensagem contando a história de um filósofo chamado Esopo, que viveu em 602 a.C. Esopo foi um filósofo que fez muitas metáforas, muitas parábolas na época dele. E existe uma parábola chamada a parábola do cachorro de Esopo. Não sei se alguém já ouviu, mas é a seguinte: um cachorro faminto identifica um pedaço de carne, pega aquele pedaço de carne e corre para sua casa para comer, desfrutar do sabor da carne. Só que ao decorrer do caminho ele passa acima de um riacho, numa ponte, e ele olha o seu reflexo na água. Quando ele se identifica com o reflexo dele mesmo, ele acha que é um outro animal com um pedaço de carne maior ainda. Porque o reflexo dá uma distorção, dá uma aumentada. Então o que o cachorro faz? Deixa o seu pedaço de carne e vai com tudo no riacho. Mergulha de boca no riacho. E quando ele abocanha o riacho, ele abocanha a água e consequentemente ele perde um pedaço de carne. E aí Esopo chega à conclusão de que temos duas coisas a aprender com essa parábola. A primeira é que o tolo sempre troca o certo pelo incerto. E a segunda é que mais vale uma migalha no prato do que um prato vazio. Certamente nós estamos no tempo onde o consumismo invadiu a nossa realidade de uma forma brutal. Nós somos consumistas ao extremo. E o consumismo faz com que a gente procure algo que de repente nem precisamos. A anorexia emocional tem relação com isso que eu quero dizer. Com procurar, correr atrás de algo que nós não precisamos. Esse termo anorexia emocional é um termo recente que alguns psicólogos têm usado para explicar justamente essa fome de ser aquilo que não se é, de buscar uma identidade que não se aceita. Essa falta de consciência onde o camarada não tem o que comer dentro de casa, mas tem que ter um iPhone 8. Essa consciência de que o camarada não tem onde cair morto, mas tem que andar com o carro do ano. Tem que se alimentar nos melhores restaurantes. Tem que vestir a melhor roupa. Quem conhece alguém assim? Pode levantar a mão. Só eu que conheço? Eu conheço vários amigos assim. Pessoas que não têm onde cair mortas, mas vivem uma realidade que não condiz com a sua realidade, uma utopia existencial. E o Senhor Deus, quando me trouxe essa mensagem, Ele me informou que muitas pessoas presentes no culto hoje vivem essa realidade. Correm atrás de algo distorcido, não se aceitam pelo que são. Você é tão infeliz com o que você é, que você pinta o cabelo para tentar ser melhor. E o teu cabelo não te agrada e você vai e raspa o cabelo. Você é tão infeliz com aquilo que você é, que você entra na academia e em poucos meses você precisa de um anabolizante para ter uma alteração mais veloz. Não é porque você quer entrar no padrão da sociedade, é porque você não se aceita. E um filósofo que surgiu na década de 70, chamado Gales de Polvex. Esse cara não é bem um teólogo, mas ele falava de coisas religiosas. Ele era mais um filósofo. E Gales, na época dele, na década de 70, ele disse que no ano 2000 para frente chegaríamos no período da hipermodernidade. Repete comigo, é hipermodernidade. Hipermodernidade. Segundo a filosofia e segundo os sociólogos, nós estamos hoje na pós-modernidade. Repete aí, pós-modernidade. Gales, na década de 60, 70, disse que um dia chegaria um momento que o homem não seria pós-moderno, ele seria hipermoderno. Cara, me arrepio de estudar esse cara. O cara na década de 70 disse essas coisas. Olha o que ele disse. Vai chegar o tempo em que o homem não
vai aceitar mais quem ele é. E vai existir uma cultura de excesso tão grande que o homem não vai ser capaz de se compreender. Aí ele diz assim, na década de 70, o cara foi um profeta. Eles vão consumir coisas que não precisam. Eles vão doar a sua vida para pessoas que nem se importam com eles. Eles vão sempre querer mais, e o mais nunca será o suficiente. Esse tempo que a gente está vivendo agora é o tempo em que o homem procura o intenso e o urgente. E o homem está enlouquecendo por isso. Nós estamos enlouquecendo. Quer um exemplo? Na época que eu era do mundo, tenho 10 anos de convertido. Na minha época, eu lembro que era uma onda. Os meninos da minha época, da minha idade, sair para as micaretas e pegar o máximo de mulheres que a gente conseguia. Cada um saía com a sua saga no sentido de multiplicar o seu número da última festa. Então, se a última festa foi 20, a próxima teria que ser 40. E assim vai. Chega uma hora que a gente está tão aglomerado demais, de procurar mais, de ser tão consumista, que a gente enlouquece. A gente troca de relacionamento da mesma forma que a gente troca de roupa. Quer um exemplo? Olha só que louco isso. Vou te dar alguns termos que não existiam há 20 anos atrás e que hoje, se sair do nosso vocabulário, a gente não consegue nem lidar. Sexo casual. Você sabia que a palavra sexo casual é uma palavra totalmente moderna? Se você chegar para o seu avô e falar assim, avô, você sabe o que é sexo casual? Não, meu filho, o que é sexo casual? O que é o sexo casual? É o sexo sem compromisso. Isso é natural hoje. Você está namorando, mano? Não, não estou não. Estou tendo um sexo casual. As pessoas se tornaram produtos e a gente faz com elas da mesma forma que a gente faz com a roupa. Outro termo que não existia há 20 anos atrás, o termo ficar. Tanto que se você falar pro seu avô assim, vô, tô ficando com um cara, ou com uma menina, ele vai te perguntar o que é ficar. Se bem que alguns hoje já sabem, né? O que é ficar? É a fuga de um compromisso existencial, ou seja, eu não quero me comprometer. Então o que eu quero? Eu quero curtir a minha carne, eu quero liberar os meus prazeres, e para isso eu não quero me relacionar. Então eu quero o quê? Eu quero ficar. O nome ficar é um nome totalmente exclusivo da pós-modernidade. Perceba que, com o passar do tempo, o homem está tão avançado que nem mesmo o nosso dialeto está dando conta do avanço da pós-modernidade e da hipermodernidade. E Gales disse na década de 70, chegaria o tempo em que o homem seria hipermoderno, hipersensível, hipercarente, hiperconsumista. Existe alguém assim? Até mesmo os aplicativos atuais têm a tendência de suprir essa demanda do homem moderno. Quer um exemplo? Stories do Instagram, status do WhatsApp, Snapchat. É Snapchat? É, né? Sempre falo errado esse nome. Falo Stepnet. Natasha sempre me corrige. Snapchat, qual outro? Facebook. São aplicativos que trabalham hoje com a seguinte proposta: o homem moderno está enjoado de quem ele é. Então ele não pode postar no feed alguma coisa, porque ele vai ficar vendo aquilo o ano inteiro. Então o que ele faz? Notícias rápidas de 24 horas. Por quê? Se passar de um dia a gente enjoa. Gente, estava vendo um estudo de psicologia que diz que a mente do homem moderno está tão veloz que hoje ele enjoa de qualquer tipo de paixão existencial em 3 meses. Você compra um iPhone 7, usa 3 meses, daqui a 3 meses você quer o 8. Você compra um carro 2016, 2017, daqui a 3 meses você está enjoado. E sabe qual é o problema disso, gente? O
problema disso é que a gente começa a fazer isso com pessoas, com Deus. Quantas pessoas aqui tem mais de 10 igrejas no currículo? Não precisa levantar a mão. Quantas pessoas transaram com mais de 20 pessoas aqui? Isso há 20 anos atrás era um... Gales de Lipovetsky disse também que chegaria o tempo em que nós multiplicaríamos da dezena para a centena o número de relações sexuais. Ou seja, na época dele, um cara transava com 20 mulheres a vida inteira. Hoje seriam 200, 300, 400, 500. Olha só, gente. O cara 30 anos atrás, 30 não, 40, 50 anos atrás, década de 80, de 70, dizendo isso que a gente está vivendo agora. E o grande problema é que a mentalidade do homem está viciada a esse processo. Você não consegue postar uma foto no feed, você tem que ter algo de 24 horas. O que é o Netflix? Tiago Brunet que diz isso, o Netflix é um aplicativo, uma plataforma para o homem moderno. Por quê? Porque o homem moderno não consegue ficar mais 2 horas parado no sofá. Ele não consegue mais ver um filme. Eu fui ver Os Últimos Vingadores no cinema, quase 3 horas de filme. Eu já estava coçando na cadeira, doido para ir embora do cinema. Por quê? Porque o homem moderno está cada vez mais veloz nas suas demandas existenciais. Então, o que é o Netflix? Você não tem 3 horas para gastar com filme? Bota uma série de 20 minutos, 30 minutos. Você escolhe qual catálogo, qual tipo, qual gênero. Olha só como é o homem moderno. Outro aplicativo muito comum, que na verdade não é um aplicativo, mas é um termo que ficou um jargão, desapega. O homem moderno está desapegado de tudo. Ele está desapegado das suas áreas relacionais. Ele está desapegado de quem ele é, ele está enjoado de quem ele é, então ele precisa reformar, ele precisa renovar, ele precisa atualizar a cartela sexual dele. Então, uma só não dá, tem que ser 2, tem que ser 3. Por que a pornografia hoje estoura para o homem moderno? Porque a pornografia consegue produzir para o homem qual classe que ele quer transar no dia, digamos assim. Ah, hoje eu quero loura. Não, hoje eu quero morena. Não, morena não, hoje eu quero asiática. Não, agora eu não quero asiática, eu quero... Essa é a mentalidade do homem moderno. Por que o homem moderno não se dá bem com o casamento, gente? Cara, é absurdo o número de divórcios. O homem moderno está enjoado da sua esposa, do seu casamento. Eu conheço casamentos que duraram 3 meses. Um amigo meu casou há 3 meses atrás e já divorciou, cara, mora aqui perto. E a gente faz com isso, com tudo na vida. Tudo na vida. Cartela de relacionamentos. É só um exemplo de como nós somos. Nós fazemos isso com Deus também. Nós enjoamos de Deus também, da mesma forma que nós enjoamos de costumes. Por que eu sou contra retiros espirituais no sentido de mantimento da vida espiritual? Eu acho que tem que acontecer. Mas qual é o problema de um retiro? O problema de um retiro é que ele te sobrecarrega de 3 dias com informações tremendas sobre Deus. Eu fiz na época, 10 anos atrás, que não era bem um retiro, era um encontro. E no primeiro dia eles falaram assim: olha, você agora não pode falar, tem que fazer um jejum de palavras. Eu falei, caramba, 3 dias sem falar. A única palavra que vai sair da sua boca é a palavra referente ao teu Deus. Caraca, 3 dias. Eu falei, beleza. Mano, sem se comunicar com pessoas, só com Deus. Como que eu saí domingo desse encontro? Quase um ser angelical, irmão. Quase cuspindo fogo, com asas nas costas. E qual é o problema disso? É bom? É maravilhoso. O problema é que acaba. O problema é que existe a segunda-feira. E se eu não estiver preparado para a segunda-feira, o meu tombo é mais alto. Eu não sou contra retiros. Eu faço retiros, a gente faz, a gente prega. Mas o problema é que a igreja tem achado que o homem, ele precisa ser tratado igual um stories do Instagram, 24 horas, 1 dia, 2 dias. Quando na verdade o evangelho é progressivo.
é tratamento, é aceitar Cristo todos os dias. Se você acha que aceitou Jesus só porque veio à frente, o aceitar a Cristo é um processo diário, irmão. Eu não acredito em apelo. Primeiro, pelo nome. O nome apelo significa apelar. É como se tivesse assim, vai, aceita. E Jesus não está à venda. Jesus não está sendo barganhado por aí. Jesus é precioso demais para a gente sair dizendo, aceita Ele, por favor, cara. Na moral, Jesus quer mudar a tua vida. Aceita. Mano, Jesus não quer isso, não. Eu não acredito em apelo, porque apelo é apelar. Segundo, sabe por que eu não acredito? Porque a gente tem a mera concepção de que aquilo foi apenas um dia. Quando aceitar a Cristo é um processo diário. Se você não fizer isso um dia, você perde. No reino de Deus não é assim. Por mais que a modernidade tenha invadido a nossa realidade, as demandas fast food têm invadido a nossa modernidade, comer rápido, algo prático, veloz. Com Deus não é assim. Com Deus continua sendo do mesmo jeito. Com Deus não tem resposta de oração em 24 horas. Com Deus não tem WhatsApp. Seria maravilhoso, né? Com Deus ainda existem princípios que são imutáveis, que não mudam. O homem moderno, o crente moderno é o pior crente da história da humanidade. Sabe por quê? Porque a modernidade está tentando reinventar Deus para o homem. Há um tempo atrás era a teologia da prosperidade. A gente precisa estar sempre atualizando o evangelho para você aceitar ele. Aí a gente tem que falar que o evangelho vai mudar a sua vida. Aí isso já encheu a paciência. Agora a gente está falando do evangelho coach, do treinamento. Aí daqui a um tempo a gente vai inventar outro evangelho. O evangelho está sendo reinventado, só que na realidade o evangelho é imutável, ele não muda. A gente não precisa caracterizar Deus para você. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não precisa ser modernizado. Os princípios com o evangelho são os mesmos. Você precisa morrer, você precisa perder. O problema é que o evangelho atual que tem sido pregado é um evangelho de ganho, é um evangelho de vitória, de vencer, vencedor, mais que vitorioso em Cristo Jesus. Só que esquece do contexto do versículo. Segundo Michael Horton, que é um teólogo americano, nós vivemos hoje o evangelho dos vencedores. Aí o que a gente faz? Para provar que Jesus é algo bom, que a gente tem que engolir, que a gente tem que aceitar, a gente pega o camarada que estava numa escória. E esse cara geralmente é gente famosa, geralmente é ator, geralmente é cantor. No Brasil a gente tem uma pinca aí. Alguém lembra de algum? Vamos tentar lembrar de alguns aí. Alguns atores, cantores que se converteram e a mídia evangélica logo rapta esses caras. Vamos tentar lembrar. Naldo, Perla, quem mais? Cris Duran? Sério, mano? Não sabia não. Wesley Safadão tá mais ou menos. Então, gente, aquele 1%. Qual é o problema disso? A gente usa esse tipo de gente como propaganda para um evangelho vencedor. O camarada estava lá na prostituição, hoje está. Só que a grande realidade é que o evangelho, o princípio do evangelho, os princípios do evangelho de perder a vida continuam. E segundo o que os sociólogos dizem, o homem moderno não foi preparado para perder, ele está sempre querendo ganhar. Por isso que mensagens como perca tudo não vingam na igreja hoje. Quer ver outra mensagem que não vinga na igreja? Falar de inferno. Falar de condenação não vinga mais. Por quê? O homem, a mente do homem moderno é uma mente vencedora. Ele precisa crescer, ele precisa desenvolver. Então Jesus não pode me trazer para baixo, ele tem que me dar lugares maiores ainda. E aí a gente pega lá, eu era
vagabundo, prostituto, hoje eu sou empresário de 20 empresas, eu sou universal. Mano, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que o próprio Filho de Deus perdeu a vida. E você é o mimadinho de Jesus, que Deus vai te dar uma vida maravilhosa. Os princípios do evangelho continuam os mesmos. Quais são? Perder. Abrir mão. O homem moderno não abre mão de nada, irmão. O homem moderno não abre mão nem de um canal de televisão com a sua esposa em casa. É verdade ou não é? O homem moderno não abre mão do futebol para lavar a louça para a esposa. Eu sei que tá chato eu falar disso, mas eu tenho que bater de novo. Eu tenho que viver também esse caso. Eu sei que é um peso. A mente do homem moderno não pode cogitar a ideia de ter menos. É sempre mais, mais, mais. Isso se chama anorexia emocional. O homem não aceitar a sua realidade, está sempre projetando uma transfiguração de quem ele é. O pecado na igreja, a gente dá até roupagem nova para o pecado. A gente não fala nem pecado mais, a gente fala problema. Deus quer tirar o seu problema. Deus quer livrar você do seu problema. Como assim problema? Meu único problema com Deus é que eu estava afastado dele, e o sangue dele acabou com o meu problema, e o nome do problema é pecado. Deus quer acabar com o seu problema financeiro, seu problema relacional. Que evangelho é esse? A proposta do evangelho não é acabar com o seu problema, é acabar com a sua vida. É fazer com que você morra. É fazer com que você não tenha opinião sobre quem você vai ser um dia. É você ofertar sua liberdade para Cristo e dizer: olha, Cristo, pelo Senhor, eu oferto quem eu sou. Há pouco tempo eu ouvi a história de um amigo que tem problemas com homossexualismo, que eu chorei. Ele disse assim: pelo meu amor ao Senhor, eu oferto meu homossexualismo, eu sacrifico. Caraca, mano, que isso? No Senhor você abre mão de quem você é para dizer: olha, eu abro mão do que eu quero, do que eu penso, para ser aquilo que o Senhor sonha para mim. Isso o evangelho faz. O evangelho faz com que você abra a mão até do seu livre-arbítrio, porque no evangelho não há livre-arbítrio. Fora do evangelho, sim, mas no evangelho você diz assim: Senhor, eu abro mão de escolher, eu oferto meu livre-arbítrio ao Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para que eu vivesse. O mundo ensina que a gente tem que ter um salário melhor, um carro melhor, um casamento melhor, uma promoção de emprego, e não são coisas ruins. Não são coisas ruins a se sonhar. Mas o centro do evangelho não se trata de tais coisas. Muitas vezes o evangelho não vai dizer que você vai ganhar, ele vai dizer que você vai perder, e perder muito. Eu não posso ser hipócrita para você dizer que Jesus fez a minha vida maravilhosa. A minha vida é maravilhosa porque Ele me encheu de uma alegria que está nele. Mas eu não posso dizer para você que hoje eu não sofro, que hoje eu não passo perrengues na minha vida, financeiros, emocionais, existenciais. Pelo contrário, depois que eu aceitei Jesus, o caldo engrossou na pressão na minha vida. Só que existe uma realidade que são para poucos, e por isso John Piper diz assim: se você quer uma religião confortável, eu não lhe indico o evangelho. Porque de conforto o evangelho não tem nada, mas uma coisa ele tem: nele eu encontro palavras de vida. Nele eu encontro a restauração de quem eu deveria ser em Cristo. Nele eu encontro a vida em abundância. Vida em abundância não é ter tudo. Vida em abundância não é ter tudo, é ter Ele.
Ele é a vida em abundância que você pode ter, cara. Eu não sei se você se frustrou com o evangelho porque você inventou uma anorexia emocional e você achou que Deus tinha que fazer alguma coisa. Você começou a se enxergar de uma forma que não é a forma real que você é. Eu não sei, cara. Mas uma coisa eu digo, Deus não tem responsabilidade, Deus não tem parcela com a nossa teologia, Deus não tem compromisso com o que você pensa, nem com o que eu penso. Deus tem compromisso com o que Ele disse na sua palavra. Deus não tem rabo preso, desculpa o termo, com ninguém, cara. Quinta-feira eu fui furtado, quinta de manhã, e eu tinha recebido um presente, que era um presente que eu estava orando há 10 meses para receber. Eu recebi quarta-feira na reunião de homens aqui o presente. Eu senti aquilo um cuidado de Deus para a minha vida, sabe? Eu falei, nossa Deus, o Senhor foi bom comigo, hein? Olha só a mente do evangelho moderno me iludindo. Nossa Deus, fui mimadinho de Jesus, eu pedi tanto aquilo ali, o Senhor me deu. Na reunião de homens, quarta-feira eu recebi. Na quinta-feira de manhã eu fui trabalhar, deixei dentro do carro o presente. Quando eu cheguei para levar minha esposa no trabalho, fui desligar o alarme do carro, não funcionava. Falei, cheguei perto do carro, quando eu percebi, o carro tinha sido arrombado, ou seja, fui furtado. Furtaram tudo de valor do carro, inclusive aquilo que eu achava que Deus tinha me dado. Eu achei que eu tinha o direito de colocar Deus na parede. Senhor, o Senhor me desonrou. O Senhor me tirou aquilo que o Senhor mesmo deu ontem. E aí o Senhor me colocou no seguinte lugar. Se lembra quando Deus começa a traçar todas as criações para Jó? Vocês lembram dessa passagem? Jó está questionando a Deus quem Ele é, por que Ele fez, quem é. Aí Deus olha para Jó e diz assim, Jó, vem cá. Senta aqui. Aí Jó vai lá. Deus não responde as perguntas de Jó, cara. Sabe o que Deus responde? Ele diz assim, quem criou? Quem criou tudo que existe? Jó, aonde você estava quando eu pintei os céus? Jó, aonde você estava quando eu formei as rochas? Jó, aonde você estava quando eu esculpi toda a natureza que existe? Jó, aonde você estava quando eu te gerei? Ah, gente. O evangelho não se trata de ter, se trata de perder tudo que tem. Sabe por que a igreja de Atos, segundo a Bíblia, no livro de Atos, diz que a igreja tinha tudo em comum? Porque eles davam tudo que tinham. O evangelho é saber que você não tem nada. Não estou pregando a favor de ser um cara comiserento, de achar que tudo é comiseração. Não posso evoluir na vida porque Deus vai... Não se trata disso. Se trata de prioridades. E Deus diz assim, eu não tenho culpa do que você pensa ao meu respeito, porque foi você que criou. Eu não tenho culpa do que você imagina do que eu sou. Eu não tenho culpa do que fizeram com você em meu nome. Eu não tenho culpa. E Ele diz, aonde você estava quando eu criei? Essa é uma noite em que o Senhor separou para que a gente destruísse todas as construções daquilo que nós não somos. Inclusive, Deus diz no meu coração bem forte aqui, que você em algum momento já disse, eu não sou filho. Eu não sou mais filho. Eu fiz o que fiz. Magoei teu coração. O Senhor não me aceita mais como filho. Anorexia emocional. Deus te fez de um jeito e você se enxerga de outro.
Deus te fez precioso, você se enxerga como um maltrapilho. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não sei porque o Senhor mudou a rota no meio da palavra. A palavra seria totalmente diferente, mas o Senhor desviou aquilo que estava programado a se dizer. Oh, Jesus. Eu queria que você ouvisse essa música. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou. Ninguém explica Deus. Igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, Sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, Dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar, ele já era Deus, se revelou ao seu crente, ao ateu. Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita, ninguém explica Deus. oh Senhor, meu Deus.
sabe o que faz. Uma das definições de anorexia emocional é emoção que não condiz com a realidade